Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero parabenizar ao Eloy, a Paula, a Paulinha, né? Por mais esse trabalho com os casais aí. Tive no início aqui, né? Dando um pontapé inicial, e tive no encerramento lá ontem. E eu já ouvi vários testemunhos aí, e louvado seja Deus por esse ministério, que o Senhor continue abençoando aí a cada dia, a cada ministração, que a boa mão do Senhor esteja sobre as vossas vidas, livrando vocês de todo mal, de todo ataque, de todo revide, que o Senhor estenda de fato essa proteção sobre a sua casa, a sua família, e sobre todos os casais que participaram aqui. Eu quero agradecer e quero dizer que você fez um investimento muito importante no seu casamento. Parabéns para você. Queridos, queria compartilhar algo com vocês. Eu sei que nós temos a mesa posta aqui. Obrigado, querido. Mas o Senhor repartiu algo ao meu espírito e eu queria entregar para você da forma que Ele me entregou. Livro de Salmos, capítulo de número 77. Salmos 77, um salmo de Asaf. Quero apenas fazer uma breve introdução. E quero, neste momento aqui, me utilizar apenas do versículo 19 e versículo 20. Salmos 77, versículo de número 19 e versículo de número 20. Pode colocar para mim, revista e atualizada, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei, querido, que tem pessoas inquietas, tem pessoas preocupadas, tem pessoas ansiosas, tem pessoas que talvez estão aí precisando de uma resposta, mas você está no lugar certo. Não que eu tenha a resposta, mas é que aquele que tem a resposta está nesse lugar. E Ele tem um propósito, querido. Você ouviu aqui que Ele nunca despede um filho seu de mãos vazias. Com certeza Deus tem resposta para você. Com certeza eu posso falhar, mas Ele não falha. Eu posso não saber, mas Ele sabe. E Ele vai com certeza falar contigo nessa noite, no nome de Jesus. Quero ler nessa tradução, depois quero virar aqui e ler na outra que eu pedi. Mas aqui diz na Corrigida Fiel: pelo mar foi o teu caminho, pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. E aqui diz assim no versículo 19, aleluia: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e pelas mãos de Arão. Pai, eu quero mais uma vez me colocar aqui aos teus cuidados. E é imprescindível, Senhor, que o Senhor me use, mas eu não quero de forma nenhuma usar o Senhor. Eu quero apenas ser um instrumento, um vaso, confiando que há um oleiro excelente. É esse oleiro, Pai, o motivo, esse oleiro que os meus olhos estão postos nele, porque o vaso é de barro, mas o oleiro é excelente. Agora, Senhor, toma mesmo, Senhor Deus poderoso, o controle, a direção, e faz, Papai amado e querido, com que se cumpra nesse lugar todo o propósito do teu coração. Eu me rendo, ó Pai, submeto à tua vontade, que a minha vontade em nada aqui apareça, nem a minha vontade, nem a minha carne, nem a minha razão, mas que em tudo o Senhor esteja no controle e na direção. E eu já prometo, antecipadamente, que nenhuma honra, nenhuma glória será tributada ao homem, mas tudo será para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, o profeta Jeremias, no capítulo de número 10, no versículo de número 23, eu quero fazer uma associação desses dois versículos. O profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, ele chega numa conclusão: eu sei, ó Senhor,
Olha que coisa tremenda, ele está dizendo assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. E ele não termina esse versículo assim. Ele começa assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, porque um dia o seu caminho se cruzou com o caminho do Senhor, e se ele não se cruzou ainda, talvez hoje é uma boa oportunidade. Mas o meu caminho, da forma que eu caminhava, querido, eu enfrentei tantas situações de tristeza, de fracasso, de tantas situações que eu não tinha o que fazer. Eu sofri, eu fiz pessoas sofrerem, porque nossos caminhos muitas vezes se cruzam com o caminho do Senhor, e a palavra vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, já não é mais teu. Mas a palavra também não diz apenas entrega o teu caminho ao Senhor, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Mas muitas vezes nós continuamos querendo fazer. Mas aqui o profeta está dizendo no capítulo 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aqui complicou um pouco mais. Aquele caminho que era teu e outrora era meu, quando esse caminho ele cruza com o caminho de Jesus, você começa a ver que o caminho de Jesus é melhor. A palavra diz em Salmo 18:30 que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Esse Senhor que um dia fez com que o teu caminho cruzasse com o dele, você entregou o teu caminho a ele. Então Jeremias está dizendo assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, porque você entregou o seu caminho ao Senhor. Mas aqui, querido, o meu caminho que diz respeito à minha trajetória de vida, minha vida está totalmente relacionada, correlacionada com o caminhar, com o meu caminhar. Mas não para aí, o caminho não é meu. Mas não é só o caminho que não é meu, e também não é seu, é que a direção também não é sua. A direção agora é nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E agora nós deparamos aqui com Moisés, com Arão, e com um povo de cerca de 2 milhões de pessoas num deserto. E essas veredas que o Senhor fez com que eles passassem por elas, querido, o homem jamais teria a sabedoria, para saber que aquele caminho seria pelo mar. Mas o Senhor guiou eles pelo caminho do mar. O Senhor não deixou rastros. O Senhor fez uma obra perfeita, e assim será a obra que Ele vai fazer, está fazendo, e tem o objetivo de fazer na minha e na sua vida. Mas o Senhor tem um caminho. Diga assim comigo: o Senhor tem um caminho que outrora era meu, mas o Senhor tem mais coisas. O Senhor agora é o que governa a minha vida. Sabe por que eu digo isso, queridos? Coloca para mim, por gentileza, aí, revista e atualizada. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Fique atento que eu estou apenas prefaciando algo que o Senhor quer nos levar ao entendimento. Como andar na presença de Deus e ser perfeito, sendo imperfeito como sou, ou sendo imperfeito como somos. Diz assim a palavra do Senhor, profeta Isaías, profetizando o nascimento do Messias, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Diga assim comigo: o principado. Diga assim comigo: o governo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ei, querido, esse menino um dia nasceu no seu coração. Esse menino um dia nasceu no meu coração. E o nascimento desse menino, ele trouxe uma fusão de caminhos. E eu reparei que o meu caminho estava torto. Eu me deparei que o meu caminho precisava de ser endireitado. E eu consegui ver que o meu caminho estava tão longe do caminho do Senhor. Mas esse menino nasceu um dia no meu e no seu coração. E quando esse menino nasceu, ele nasceu para ser, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Diga assim comigo: ele nasceu para governar. Tem pessoas que têm tanto problema com o governo. E não me interprete mal, não vou falar de política. A gente é muito mal interpretado. Mas tantas pessoas esperavam no governo do Tancredo Neves, esperavam no governo do Collor, esperavam no governo de tantos nomes aí. Mas, querido, quem nasceu para governar foi Jesus Cristo de Nazaré. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Quando Ele reina, querido,
O reino dele é de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. E Ele quer reinar na nação brasileira, Ele quer reinar no seu casamento, Ele quer reinar na minha vida, Ele quer reinar na sua casa, na sua finança, Ele quer reinar na sua saúde. Ele nasceu para ser rei, Ele nasceu com o governo sobre os seus ombros, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz o Senhor. Agora esse menino que nasceu e um dia você fez com que ele nascesse no seu coração, esse menino não pode apenas nascer. Olha o que vai dizer a seguir, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Versículo 7. Diga assim comigo: para que se aumente o seu governo. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Muitas vezes ele já nasceu aí, ele já nasceu aqui. E quando ele nasceu aqui, ele começou a governar algumas coisas que eu vi que eu não conseguia governar. Ele começou a ser senhor de algumas áreas da minha vida. Ele começou a me mostrar que naquela forma que eu fazia estava totalmente errada. E eu comecei a ter algumas mudanças. Por isso que a palavra vai dizer em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então esse confia no Senhor de 37:5 de Salmos, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ele tem como que um complemento em Provérbios 3:5, porque não é apenas confia, é confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor, esse governo, reconhece o governo dele, em todos os teus caminhos, diga assim comigo, e Ele endireitará o meu modo de viver, as minhas veredas. É para isso que Ele nasceu. Mas querido, Ele só vai fazer isso se Ele não apenas nascer. Diga assim comigo, Ele tem que crescer, Ele tem que aumentar. Então aquilo que eu governava, querido, eu tenho que ir entregando, a ponto de eu não governar mais nada. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. A direção do meu passo, se é a direita ou se é a esquerda, agora é dele. A direção do teu passo agora é dele. Aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer agora pertence a Ele, porque você entregou a sua vida a Ele. Você está comigo? Agora olha o que acontece aqui, irmãos. Para que se aumente o seu governo, diga assim comigo, e venha paz sem fim. Sabe por que tem pessoas que não estão tendo paz? Porque naquela área que você está deixando, sabe, para você governar, e você está tentando fazer com a força do teu braço, você está fazendo de todo o teu jeito aí, mas você ainda não deixou Ele governar aí. Ixi, não queria mexer aqui. Mas nessa noite você vai entender como pessoas passaram por isso, assim como eu passei e estou passando. Pastor, o senhor já está totalmente perfeito, longe de mim. Eu estou aqui junto com você para aprender com Ele nessa noite. Mas Ele tem uma obra para fazer nesse lugar, e eu quero crer que você é um destinatário dessa obra. Acho que esse lado aqui vai me entender melhor. Eu quero crer que você é destinatário dessa obra, dessa palavra, que Ele quer fazer com você. Ele quer mudar algumas coisas, algumas veredas. Sabe por quê, querido? Porque quando aumenta o governo dele, diga assim comigo, quando o governo dele aumenta, quanto mais o governo dele aumenta, eu vivo paz sem fim. Se você está sem paz, inquieto aí, se você está aí, sabe, afadigado, ei querido, Deus tem paz sem fim para todas as áreas da tua vida. É tão verdade, querido, que um grande fazendeiro, você pode ver um grande empresário, você pode ver alguém que tenha muitas posses, quando ele está para ser ali, sabe, ele está prestes a ser, realmente está para falecer, alguma coisa, ele deixa, diga comigo, um testamento. E o que Jesus deixou no seu testamento escrito? João 14:27, diga assim comigo, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ei querido, o que Jesus tinha de melhor era a paz. Ele deixou a paz para você e para mim como um legado. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E Ele está dizendo aqui, conforme o governo dele aumenta na sua vida, na minha vida, e em todas as áreas da sua e da minha vida, você vive paz sem fim, porque esse é o legado que Ele deixou para nós. Eu de você estaria mais animado, mas você vai sair daqui em paz. Porque muitas vezes você chega à paz do Senhor e a pessoa está cheia de conflitos. A paz do Senhor, a pessoa está cheia de, sabe, parece que a pessoa está pensando que parece que vai acabar tudo amanhã.
Mas mesmo que acabar tudo amanhã, você vai sair daqui em paz. Porque o príncipe da paz nasceu. E ele não apenas nasceu, ele quer crescer, ele quer aumentar, ele quer, sabe, se desenvolver na minha vida e na tua vida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é um maravilhoso conselheiro, irmão. Ele sabe como te aconselhar, não vai por aqui não. Dessa forma você já fez, não deu certo, eu tenho esse caminho para você. Você muda o caminho e realmente você encontra resultado para tudo aquilo que você está sofrendo. Você está comigo até aqui? Mas vamos ver por que muitas vezes nós temos tantas inquietações, tantas preocupações, tantas coisas, tantas vicissitudes, tantas coisas ali que muitas vezes nós começamos bem, irmão. E nós olhamos para a história de Moisés. Eu não vou aqui, eu não posso, eu não tenho tempo para isso, esmiuçar muito, senão depois talvez eu não fecho. Mas o Moisés, ele começou bem, ele entendeu que agora o governo, ele tinha que obedecer a direção, ele começou obedecendo. Mas em dado momento, Moisés começou a passar por algumas lutas. Você sabe da história de Moisés. Ele começou a questionar, ele começou a dizer, eu não gerei todo esse povo, Senhor, se é para ser assim, por que o Senhor não me mata? Sabe, querido, por quê? Porque teve muitas áreas que chegava a direção do governo, porque o governo, diga comigo, o governo tem leis. Diga assim comigo, todo governo tem leis. E olha o que acontece com as leis do teu Senhor, Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Se você tem um governo e você sabe as leis, o que ele está pedindo para você e eu fazer, naquilo que ele está endireitando a minha e a sua vereda, quando você caminha nessa vereda, você trilha nesse caminho, é pelo mar, eu vou pelo mar, o mar vai se abrir, você vai passar do lado de lá e vai cantar o hino da vitória. Mas se você for com as tuas forças, você morre afogado. Quem está me entendendo? Salmo 119, versículo 65, querido, eu não sei como você está, mas você vai sair daqui em muita paz nessa noite. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para estes eu quero crer que seja você, e para estes, diga comigo, não há tropeço. O gigante tropeça, o leão tem que jejuar, querido, a fornalha de fogo não tem poder na vida daquele que ama a lei do Senhor e se submete a ela. Eu estou diante de um auditório assim, eu quero crer que é para você essa palavra. Mas o que aconteceu com Moisés? Eu vou ser bem raso nisso. Moisés começou bem, mas em dado momento que Deus fala para ele, vou usar um exemplo aqui, poderia usar muitos, mas não tenho tempo. Primeira vez que se deparou com uma situação que eles estavam com sede, teve a situação que teve que transformar as águas em mara, teve várias situações, mas teve uma situação que eles estavam com sede, e Deus fala para ele, fere a rocha, e pelo ferir da rocha, você vai ter água aí para saciar a sede desses que estão com você. Ele obedeceu e feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, irmão, porque esse governo que faz você viver paz sem fim, quando ele libera uma palavra, é uma lei. E quando você entende a lei do Senhor e a submete a ela, você não tem tropeço. Você vê o resultado imediato da sua obediência. E aconteceu isso, ele feriu a rocha, e a rocha é uma tipologia de Jesus. Jesus teve que ser ferido no meu e no seu lugar. E quando a rocha foi ferida, simbolizava o que Jesus ia ser lá na frente, ferido pela minha transgressão, pelas suas transgressões, pelas minhas transgressões, Jesus teve que ser ferido. Mas, numa segunda oportunidade, era para ele continuar obedecendo. Quando esse governo aumenta, eu vivo paz sem fim. Mas na segunda ocasião, ele teve novamente um momento de sede, e ele então clama ao Senhor, e o Senhor fala, fala com a rocha. Diga para o seu irmão, ferir a rocha é uma coisa, falar com a rocha é outra coisa. Agora o que Moisés fez? Feriu a rocha novamente. Sabe o que acontece, irmãos? Não me interprete mal, a gente acostuma fazer do nosso jeito, e a gente faz e até acredita que Deus está conosco, porque teve resultado ali. Deus por misericórdia proveu água, mas Deus não mandou ferir a rocha novamente, porque o teu Senhor não pode ser ferido duas vezes, ele já morreu uma única vez, e foi suficiente para me remir, e para nos resgatar de toda maldição. Ele morreu, querido, uma vez, agora eu tenho que falar com a rocha, eu clamo a ele, ele responde, eu executo o que ele me deu como orientação, eu vivo paz sem fim, porque quando eu clamo a ele, eu falo com a rocha agora, a rocha me responde, eu coloco em prática, eu não tenho tropeço,
porque a palavra dele não pode voltar para ele vazia. Quem está comigo? Agora eu quero caminhar um pouco mais. Deus chama um homem chamado é boa. Isso é um pleonasmo daqueles grandes. Deus então chama Abrão. E quando Deus chama Abrão, queridos, você conhece bem a história, talvez até para me ensinar. Deus chama Abrão e Deus então mostra para ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele está no meio da sua família, o seu pai é um fabricante de ídolos. Ele está lá envolto a sacrifícios, ele está lá envolto a fabricação de imagens, ele está lá envolto a um cenário. E Deus se apresenta para ele. O caminho dos dois se cruzam, como eu disse para você, que o dia é o seu. Se não aconteceu isso, talvez hoje seja um dia propício. Mas ele tem então ali um chamado. E Deus fala para ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. Esse é o propósito de Deus quando Ele te chama e me chama. E Ele chamou o pai da fé, chamado Abrão, que posteriormente veio a ser o Abraão. Mas quando ele saiu, irmãos, ele saiu. Sai da tua terra, ele saiu. Só que sai do meio da tua parentela, ele levou já o sobrinho. Você conhece a história. Ou seja, aqui ele falou: Senhor, sai da tua terra, o Senhor é governo sobre a minha vida. Agora sai do meio da tua parentela, eu vou fazer do meu jeito. Quem está me entendendo? Daqui a pouquinho ele teve contenda com o sobrinho. Começaram a porfiar sobre gado, porque não era para ter levado o sobrinho. Mas daí a pouco ele se depara com a fome na terra, em Gênesis 12:10. E quando ele se depara com a fome na terra, ele não consulta o Senhor, ele desce para o Egito. Ou seja, Senhor, o Senhor falou que o Senhor me mostraria a terra, mas agora eu governo para onde eu vou. Eu estou passando por uma situação adversa, eu estou enfrentando uma fome, eu decido ir para o Egito. Quem está me entendendo? Mas Deus não mandou ele para o Egito. Então sabe por que ele teve problema no Egito? Porque naquela decisão ele governou e não deixou Deus governar a vida dele. E quando ele desce para o Egito, a mulher dele muito bonita, ele tem medo de alguma forma sofrer algumas consequências pela sua esposa. E ele então fala: ela não é minha mulher, é minha irmã. Diga assim comigo: ele mentiu, ele saiu da posição, ele começou a ter conflitos, irmão. Sabe por quê? Porque nestas áreas Deus não governava. Você está comigo? E veio inquietação, Jorge. É o ponto dele chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, já estou com 99 anos. E eu não tenho herdeiro. O Senhor diz que eu vou ser pai de uma nação. E o mordomo Eliezer, será que é através dele que vai ser meu herdeiro? Vou suscitar descendência através dele. E Deus fala para ele: não. Olha para as estrelas do céu e a conta se você a pode fazer. Descendência espiritual, estrelas do céu. Mas Deus não só tinha uma descendência espiritual, Deus tinha uma descendência física. Olha para a areia do mar. Vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Você vai ter uma descendência poderosa física, você vai ter uma descendência poderosa espiritual. Quem está comigo? Mas acontece, irmãos, que é aquela história: deixa eu dar uma ajudadinha aqui, deixa eu ajudar Deus. A esposa pega e fala: já que não dá certo comigo, coabita com a escrava, suscita descendência através da minha escrava. Eu vou permitir, naquela dispensação era permissivo isso. Então eu vou permitir que você tenha filho, que você suscite herança através da escrava. E deixou então que ele coabitasse com a escrava. Deus mandou fazer isso? Quem está conseguindo me entender? Por que ele não viveu o Pai sem fim quando ele teve um encontro com Jesus? Porque ele deixou Jesus governar em algumas áreas, mas em outras áreas ele continuou sendo o governador. Tem pessoas aqui que vai ter que entregar o governo nessa noite. Deixa ele reinar sobre a sua vida. Deixa ele governar toda a tua vida, irmão. É o que ele está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Mesmo se você está entendendo que a melhor decisão é essa, se ele não falou nada, não faça.
Porque Ele cuida de você, Ele comprou você com alto preço, irmão, Ele pagou caro pela sua vida, Ele teve que oferecer o próprio sangue do seu Filho na cruz. O preço pelo resgate da sua e da minha vida foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E Ele morreu para que você pudesse ser dele, e para que você pudesse ser guiado por Ele. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, irmão. O profeta Isaías 26:3, não precisa colocar, vai dizer assim: tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando a minha mente, meu pensamento está firme nele, crendo que é ele que vai resolver, e eu vou buscar nele, queria até achar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6. E eu busco, uma hora a porta abre, bate, uma hora a porta abre, e ele fala: é por aqui, meu filho. Mas muitas vezes a angústia, muitas vezes, sabe, coabita com a escrava. Não é minha mulher, é minha irmã. Não, eu não me posiciono, eu desço para o Egito. Quem está entendendo? Porque muitas vezes nós não temos paz. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus me coloca aqui, querido, nessa noite, para dizer que Ele não perdeu o foco, o projeto que Ele tinha e tem para a sua vida continua intacto. É só você entregar o governo de novo para Ele. Você tem feito coisas, xarabacala, machou, alahás, mesmo sabendo as promessas, os projetos que Deus um dia falou contigo, mas você tem se desviado dos caminhos, te diz o Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui, talvez você nem tenha noção porque você tenha vindo aqui, te diz o Senhor. Mas é porque o Senhor está dizendo que Ele quer te tomar de volta pelas mãos, e te voltar a dar a alegria que você perdeu faz tempo, em nome de Jesus. É isso, queridos. Mas muitas vezes acontece assim, e eu poderia colocar uma lista enorme aqui de situações que de 75 anos, diga comigo, de 75 anos até 99 anos, o Abraão ficou assim e assim, enfrentando guerra, enfrentando medo, enfrentando ali, sabe, como vai ser, como não vai ser. O Senhor falou que ia fazer, mas eu não vejo acontecer. Mas chegou um determinado momento da história dele. E é aqui que eu quero, devido à necessidade de estarmos ceando, eu quero ser bem objetivo. Vá comigo aí, por gentileza, em Gênesis. Capítulo 17. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, querido, não deixe a sua mente, deixa amanhã para amanhã. Talvez você está preocupado com alguma coisa que você tem que fazer amanhã. Se concentre hoje. Deus pode mudar a tua história hoje. Aleluia. Aleluia. Capítulo 17 de Gênesis. Coloca a revista atualizada, por gentileza. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Presta atenção nisso, irmão. Ele foi chamado aos 75. Eu não sei quantos anos você tem de caminhada com Cristo. Mas eu sei que hoje você pode ter uma palavra que muda muita coisa na tua vida se você simplesmente deixar o governo ser dele novamente. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele está falando com alguns aqui. Eu sou El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Querido, aqui está um homem imperfeito, assim como eu. E ele recebe um impacto de um chamado. Deus fala com ele em Gênesis 12. Aqui nós já estamos em Gênesis 17. Enfrentou muitas coisas. Eu fui muito raso aqui, muitas coisas pequenas, porque eu não posso abrir muito. Mas ele passou por muitas situações de guerras, problemas com o sobrinho, problemas, querido, de todas as sortes ali. Quase que a mulher dele é tomada como esposa de Faraó e acontece o pior. Por quê? Porque ele entregava algumas coisas, mas algumas coisas ele governava ainda. E tem pessoas governando muitas áreas aqui. E o Senhor quer ser governo na tua vida, na sua totalidade. Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a minha história. E aqui aconteceu isso.
Depois de 24 anos, diga comigo, 24 anos. Esse homem teve altos e baixos, experimentou muitas coisas boas, mas experimentou muitas lutas, adversidades. Teve que mentir, teve que sair da posição, teve que coabitar com a escrava, que nunca foi plano de Deus. E por isso tem guerra até hoje, porque Ismael que nasceu é de descendência aí. De todos esses lados que estão guerreando contra Israel são egípcios. E ele teve um filho com uma egípcia, com Agar, e suscita toda essa guerra até hoje, porque os dois se acham que são filhos, e são, por causa de ser filhos do mesmo pai, são herdeiros, e todos eles querem Jerusalém. Por que que não tem paz? Sabe qual é a oração que tem que fazer por Jerusalém? Para que venha paz sobre Jerusalém. Agora o governo de Jerusalém não reconhece o governo do Messias, é por isso que não tem paz. Mas essa paz vai chegar, e pode ser que chegue para a sua vida hoje. Pode ser que você, sabe, se liberte de tantas coisas hoje, se você simplesmente ouvir o que o Senhor está falando comigo e falando com você. Mas acontece aqui, irmão, que um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, um Deus, querido, justo, verdadeiro, um governo, querido, que nunca vai deixar, não vai deixar de cumprir uma das suas plataformas de governo. Muitos governos, sejam eles quais forem, eles têm um plano de governo, depois eles não cumprem nada daquilo. Ou se cumpre uma parte, outra parte não. Mas não, querido, nenhuma palavra daquelas que Jesus falar para você vai deixar de se cumprir. O governo dele é de justiça, irmãos. Mas aqui ele chega para Abrão, depois de Abraão ter feito todas essas, e ele fala assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Fala para a pessoa que está do seu lado, como pode ser isso? Quero enfatizar mais uma vez, eu não vou abrir muito. Mas se você ler o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Deus chama ele para um pacto. Diga comigo, um pacto. Um concerto. Uma aliança. E Deus começa então a dar aqui as diretrizes, no versículo 10. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. E Deus começa a falar sobre circuncisão. Deus começa a falar o que ele tem que fazer com o filho, com aqueles que estão ali, sabe, os estrangeiros que estão ali servindo ele, com os servos. O que ele tem que fazer com ele mesmo. Com 99 anos ele teve que ser circuncidado. Mas até então ele não tinha nada disso. Mas diga comigo, agora ele tem uma aliança com Deus. Agora Deus chama ele para uma aliança. E Deus está chamando muitos aqui para uma aliança nessa noite. E como é essa aliança, pastor? Como andar na presença de Deus e ser perfeito, sendo imperfeito como eu sou? Eu não estou apontando para você, eu estou apontando para mim. Como andar na presença de Deus e ser perfeito, sendo imperfeito como sou? Você quer essa chave? Ela está aqui. E aqui está dizendo a palavra assim, queridos. Aleluia. Coloca para mim, por gentileza, na NVI aí, nesse versículo que eu vou te passar. Gênesis 17, 22. Acontece aqui, irmãos, eu te convido a fazer isso. O tempo não me permite. Mas Deus chama ele para um pacto, e Deus define quais são as condições do pacto. Deus dá para ele as condições, sabe, de ter uma aliança correta com Deus. Está em Gênesis 17, sobre circuncisão, sobre o que ele teria que fazer. Agora acontece isso aqui. Presta atenção para você ver como funciona. E vai funcionar para você também em nome de Jesus. Vai funcionar para mim. Olha o que acontece aqui. 22. Diga assim comigo, quando terminou. Ei, querido, vou te dar, de repente você já está querendo ir embora, eu vou te dar uma notícia. Daqui a pouquinho você vai embora. Mas o que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui? É o que aconteceu com Abrão. Deus acabou de falar para ele, é assim que eu quero. A minha aliança com você é assim. A sua parte é essa e a minha é essa. Eu vou fazer tudo, infinitamente mais do que você precisa. Eu vou ser provedor na sua vida. Eu vou suprir em glória cada uma das suas necessidades. Você vai ser uma bênção. Eu vou multiplicar a tua descendência. Você vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Tudo isso é a parte de Deus. Eu poderia listar aqui, querido,
mais de 1000 promessas. Mas aí tem a parte de Abrão. E quando Deus acaba de falar com ele, Deus coloca o pacto diante dele, a aliança diante dele, e está dizendo assim, quando terminou de falar com Abraão, diga assim comigo, Deus subiu e retirou-se da presença dele. A ficha vai cair. Você quer a chave? Por isso que tem pessoas que não se acham, irmão. Mas vai se achar hoje em nome de Jesus. Quando Deus te dá uma direção, irmão, Ele simplesmente se retira. Porque agora é a sua parte. A parte dele, Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Nem uma vírgula, nem um tio da sua palavra cai por terra. O que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas agora a parte que Ele requer de você e requer de mim, Ele então se ausenta. Quando terminou de falar com ele, daqui a pouquinho a palavra vai encerrar. E Deus requer de você um posicionamento em áreas que você governa e que Ele não consegue ser Senhor nelas. Por isso você sofre. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu, diga comigo, retirou-se da presença dele. Ei, amado, peraí. Mas o que aconteceu quando Deus falou com ele a primeira vez? Quando Deus começou no início a falar com ele, Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Deus falava uma coisa, ele descia para o Egito. Deus falava uma coisa, ele mentia. Deus falava para ele, dava uma direção. Minha neta vai falar, meu avô começou a gritar. Por isso que ela gosta do pastor Marcos. Brincadeira, irmãos. Mas acontece isso. Pastor Marcos é uma benção, tá? Pelo amor de Deus, não estamos só estilos. Eu gosto muito do estilo dele pregar, é uma benção. Então tem pessoas que já vai misturar as coisas. Deixa eu consertar aqui, senão... Mas aqui, amados, acontece assim. Deus falou com ele, desceu para o Egito. Deus falou com ele, coabitou com a escrava. Deus falou com ele. E tudo isso. Mas aqui mudou. Fala assim, mas aqui mudou. Diga assim, mas aqui mudou. E é por isso que teve uma grande mudança na vida de Abraão. Por causa disso aqui. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu, retirou-se da presença dele. 23. Naquele mesmo dia. Querido, se você não colocar em ordem hoje, com a palavra que você está recebendo hoje, você deixar para amanhã, você não faz mais. Essa foi a diferença. Agora ele não ficou questionando, agora ele não ficou arrumando um jeitinho, agora ele falou, Deus falou, e eu vou colocar em prática no mesmo dia. Essa é a chave. Andar na presença de Deus e ser perfeito, sendo imperfeito como eu sou, é ouvindo o maravilhoso conselheiro me dar um conselho, e eu praticá-lo imediatamente. Isso é perfeição. E é o que acontece aqui. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus. Quer andar na presença de Deus e ser perfeito? Coloque em prática o que Ele tem falado contigo. Você não precisa ficar trocando de igreja, irmão. É trocar de posicionamento, se submeter a uma direção. Escapou. No mesmo dia, Deus falou, é isso, é para fazer assim, eu vou fazer assim, custe o que custar. Já pensou um velho de 99 anos cortar a carne do prepúcio? É o que aconteceu aqui. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, irmão. 99 anos, e seu filho Ismael tinha 13. Ou seja, a circuncisão era no 8º dia. Passou 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. O Senhor apareceu a Abraão. Escuta comigo aqui, irmão. Não perde a chave não. Diga assim comigo, Deus falou com ele, se ausentou, e esperou ele ter uma atitude, e esperou ele colocar em prática aquilo que ele tinha recebido, e depois Deus voltou quando ele fez o que era a parte dele. Estava mais fácil a mensagem, né? Por que Deus não faz, pastor? Está esperando a tua parte. Coloca lá.
Até saiu, tiraram até o texto. Meu Deus do céu. O Senhor apareceu de novo a ele. O Senhor tinha se ausentado. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé e a pouca distância. Quando os viu, saiu da presença de sua tenda, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, se agora tenho achado graça diante dos seus olhos, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lave os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse e façam os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Querido, a mulher era estéril. Não podia gerar filho, tinha gerado filho com a escrava, porque tinha feito tudo errado. Mas agora ele faz no mesmo dia o que ele precisava fazer. Quem está comigo? E aqui vem a resposta. E essa resposta é para você e para mim. Onde está Sara? Onde está a impossibilidade? Onde está a esterilidade? Onde está a doença? Onde está? Ei, querido, não tem limites para Deus agir quando eu faço a minha parte. Mas Deus quer um pacto com a gente. Ei, querido, esse evangelho de oba-oba, querido, não vai prevalecer por fim. O evangelho que vai prevalecer é o evangelho de princípios. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Eu quero ganhar tempo, irmão. Olha o que acontece aqui no capítulo 21. Aleluia. Diga assim comigo: e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera. Ele prometeu que com 1 ano ela geraria um filho. E o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou. Sara engravidou. Era estéril, irmãos. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Vou repetir: não tem nada que o Senhor não possa fazer. Ele quer reverter todo o cenário da tua vida, da minha vida, irmão. Mas Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser governador. Agora acontece algo aqui. Eu vou encerrar. Como que uma pessoa consegue fazer uma entrega de um Isaac? Aqui você tem a chave. No começo ele jamais entregaria o Isaac, irmãos. É que quando ele levou o pacto a sério, ele começou a ver o resultado do pacto. Quando você tem um pacto correto com Deus, você vê resultado. Você se alegra. É o que está em Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Só há satisfação quando você vê, mesmo que o trabalho seja penoso, mas se você vê fruto, você tem satisfação. Ele ficou satisfeito com Deus, porque ele viu que Deus realmente faz as coisas da forma que promete. Só que requereu dele também a parte do pacto, a parte da aliança. Deus tem chamado pessoas aqui para fazer um pacto de fidelidade. Que Deus quer transformar tua e a minha história, te diz o Senhor. Mas olha o que acontece aqui no 22, a gente vai ganhar tempo. Eu tenho mais coisas aqui, mas eu vou ser obediente à direção do Espírito. Capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Querido, se você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, você vai enfrentar fome na terra, como o Abraão enfrentou, só que ele desceu para o Egito. Mas aqui ele não desceu para o Egito. Aqui ele se posicionou. Aqui agora, querido, ele tinha o resultado de um pacto, que o pacto funciona, que a aliança correta com Deus funciona, que ele direita de fato as minhas veredas, que ele rompe, ele acaba com a esterilidade. Não tem problema que Deus não seja suficiente para resolver,
quando eu tenho uma aliança correta com Ele. Ele viu o resultado. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, ou seja, o que você nasceu, o que você gerou com a escrava não é legítimo. O seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sabe o que é isso, irmão? A pessoa que tem um pacto correto com Deus sabe que Deus provê. Sabe que Deus vai prover, irmãos. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, porque obediência quero e não sacrifício. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Quando você obedece, você não precisa sacrificar. Quando é que eu tenho que fazer muito sacrifício? Quando está faltando obediência. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toques no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Diga assim comigo: agora sei. Diga assim comigo: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o único filho. Eu vou parar por aqui, mas eu quero concluir. Você vai ver aqui no capítulo 22, na sua casa, que toda a descendência dele foi alcançada. Onde tinha esterilidade, cessou. Os familiares deles começaram a vir. Olha, esse gerou, aquele gerou, sabe? Aquela mulher desse gerou filho, aquela lá. A esterilidade foi embora, irmão, porque ele estava disposto a ir com Deus às últimas consequências. Quando você está disposto a obedecer até as últimas consequências, não tem limite para o que Deus pode fazer na sua vida. Você está comigo? O que Deus está esperando de mim? Eu vou me colocar aqui agora. O que Deus está esperando de mim? Que Ele possa, em cada momento que eu passe por uma prova, Ele falar: agora sei. Agora sei que se eu te der uma direção, você está disposto a cumprir. Querido, não tem limites para o que Deus pode fazer na sua e na minha vida. Agora uma coisa para a gente encerrar, para a gente orar, que eu quero ir para a ceia. Diga comigo assim: a chave. Diga mais forte. Só 12 pessoas falaram. Contei aqui. Diga comigo: a chave. 49, está pouco ainda. Vai melhorar. Diga assim comigo: a chave. 122, aí já ficou bom. Para andar na presença de Deus e ser perfeito, é ser sensível para ouvir a sua voz. É a primeira parte. E ser pronto para colocá-la em prática. Não adianta só ouvir a voz do Senhor, irmão. Não adianta Deus falando: Deus quer que você muda isso. E aí você fica, você tenta de outra forma. Que nem, muitas vezes, estou falando de mim agora, não estou apontando ninguém. Algumas vezes Deus me acorda às 3 da manhã para orar. E tem alguns dias que Ele está me acordando às 3 da manhã e eu fico brigando com o travesseiro. Estou contando o meu pecado.
eu fico brigando com o travesseiro, e das 3 até amanhecer eu não dormi mais nada, e também não fui orar. É mais ou menos por aí, só para você entender. Então tem coisas, irmãos, que você vai guerrear contra você mesmo, mas Deus tem um plano de vitória para você. Muitas vezes, querido, nós queremos a parte de Deus sem que a nossa seja feita. Se coloca de pé aí, por gentileza. Eu queria que você meditasse nisso, que eu quero orar em cima disso, que a gente vai partir para a ceia. Não vou fazer um apelo, não é essa a minha intenção não é isso. Mas a questão, querido, coloca isso no teu espírito, deixa isso entrar no teu coração. Deus acaba de falar, como falou com Abraão, como falou muitas vezes comigo. E Ele espera, querido, que depois que Ele acaba de falar, eu falo, Senhor, eu vou colocar isso aqui por obras, eu vou realmente, sabe, o Senhor falou comigo e ficou claro que nessa área aqui, nessa área das finanças, eu não consigo dizimar, e a tua palavra diz que tem dízimo, e eu não dizimo, eu estou sendo o Senhor das minhas finanças. Em outras áreas é a mesma coisa, não estou falando de dinheiro, não me interprete mal, mas tem muitas áreas, irmãos, que Deus falou comigo, e eu demorei para colocar em prática. E não é que Deus não estava pronto para fazer, querido, Deus pode fazer num abrir e fechar de olhos. Mas Deus é um Deus, diga comigo, Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de aliança. Ele acaba de falar comigo e Ele espera que eu me posicione imediatamente, vou lá e coloco em prática. Você pegou essa chave? Quero orar com você. Que o Espírito Santo revele o que Ele quer que você faça ainda hoje. Talvez você não consiga perdoar e você precisa perdoar alguém ainda hoje. Porque a chave, querido, da cura, tem pessoas que não são curadas porque não conseguem perdoar. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Mas o perdão vem antes da cura. Tem pessoas que não são curadas porque não perdoam. O princípio, o perdão antecede a cura. Talvez você precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o Senhor está falando, querido, que Ele está pronto para fazer uma revolução na tua vida, uma transformação na tua história. Ele só precisa que essa aliança, esse pacto, irmão, algo tão difícil nos dias de hoje, você falar sobre pacto, compromisso, sabe, honra a uma aliança, ter uma aliança correta, não é descer para cá e para lá, não, querido, é ter uma aliança correta com Deus, que vai mudar a tua sorte. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, o Senhor acabou de falar, e agora o Senhor está dando a mim, e esses amados irmãos e irmãs que aqui estão, a oportunidade de rever algumas áreas, que nós estamos governando ainda, que ainda, papai amado e querido, o governo não está com o Senhor, mas o governo está conosco, nós fazemos do nosso jeito, nós escolhemos como vamos fazer ou como vamos deixar de fazer, mas nós dissemos certa feita que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, mas nós dizemos que entregamos, mas continuamos, Pai, como se Ele fosse nosso. Então, Pai, por misericórdia, eu te peço, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor venha, papai amado e querido, dar toda a estratégia, toda a sabedoria, toda a graça, toda a revelação a cada um de nós, para assim como o teu servo Abraão, imediatamente, Pai, conforme o Senhor acabou de falar com ele já tomou uma atitude, ele já colocou tudo em ordem, ele já reverteu o que precisava ser revertido, ele já mudou o que precisava ser mudado. Senhor, nós estamos diante da tua igreja, da tua noiva, que custou o preço de sacrifício de sangue naquela cruz. Senhor, faz a tua obra, glorifica o teu nome. Senhor, nos incomoda a ponto, Senhor, de sairmos daqui e termos de fato uma atitude de transformação, de mudança, para ver os frutos dessa nossa decisão. Eu abençoo a tua igreja com todas as sortes de bênçãos espirituais, e faço isso no nome de Jesus, amém e amém. Para você se assentar, fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou fazer a minha parte, e você? Toma o seu lugar aí, querido. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queria estar chamando os oficiais aqui, os diáconos, os obreiros. Aleluia. Continue em espírito de adoração. Você pode ficar aí, amado, adorando a Deus, glorificando o Senhor, meditando aí na palavra, em alguma área que o Senhor de fato falou com você. Mas fique atento ao trabalhar de Deus. Ele ainda está trabalhando aqui nesse lugar. Aleluia. Sensibilidade para ouvir e prontidão para obedecer. Diga comigo, sensibilidade para ouvir, prontidão para obedecer. Eu acho até que o título da mensagem vai ser esse. Aleluia. Pai, nós reconhecemos que não foi sem um preço, que o teu corpo foi partido naquela cruz. Não foi sem um preço, onde a tua palavra diz que o teu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanha era, Senhor Deus poderoso, a opressão de carregar sobre si o pecado de todos nós, de toda a humanidade. Mas ali naquela cruz teve um momento em que o Senhor mesmo bradou: se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas ali a tua palavra não ficou restrita ao se possível, mas em seguida o Senhor disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E através da vontade do Pai, o Senhor se sacrificou naquela cruz, o teu corpo foi partido, o teu sangue foi derramado ali, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. E nós estamos celebrando essa ceia em memória de todos os benefícios, das vitórias. Tu não és um Deus que ficou morto naquela cruz. Ao terceiro dia, a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou. E lá em Hebreus 7:25 diz que o Senhor está à direita do Pai, e nesse momento está intercedendo por nós. Por isso, Senhor, nós consagramos esses elementos, e nós recebemos em ações de graças, e te louvamos, Pai, porque reconhecemos que todos os benefícios da cruz são direito nosso, são herança nossa. E nós como igreja estamos aqui selando, Pai, que nós temos uma aliança contigo, e nós queremos confirmar essa aliança através da ceia. Mas nós não queremos ter uma aliança onde o Senhor faz a sua parte, nós queremos cobrar o Senhor da sua parte, sem que a nossa parte venha a ser feita. Mas, Senhor, nós queremos confirmar que nós temos um pacto, assim como o Senhor chamou Abraão para um pacto. Nós queremos confirmar o nosso pacto contigo, mas nós iremos cumprir a nossa parte desse pacto. Por isso, Senhor, dá-nos graça e sabedoria, e fica conosco nesse momento, Pai. Nós abençoamos esse momento de ceia, consagramos esses elementos, e te pedimos, Pai, haja cura, haja renovo, renova as forças, Pai. Pai, coloca de pé o cansado, o aflito, tira toda angústia, Senhor. Tira tudo aquilo, papai querido, que esse teu servo, ou essa tua serva entrou aqui, Senhor, desesperado, desanimado, que ao sair por essas portas, ele fala: olha, eu estou saindo daqui diferente, para o louvor da tua glória. Nós assim cremos, e temos certeza que assim será feito, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Projeta para mim aí, por favor, enquanto está sendo servida a ceia. 1 Samuel capítulo 8. Revista atualizada mesmo. 1 Samuel capítulo 8. Versículos 6 e 7. Escuta isso, irmãos. Eu fui convencido que eu preciso entregar isso. Deus sempre reinou através dos seus profetas, sempre estabeleceu. E aqui Samuel era o que trazia a palavra de Deus ao povo. Enquanto o sacerdote levava a palavra do povo a Deus, o ofício sacerdotal é o que leva a palavra do povo a Deus, o profético é o que traz Deus ao povo. Diga assim comigo: o sacerdote leva o povo a Deus, e o profeta traz Deus ao povo. Então Samuel aqui era a boca de Deus, ele estabelecia os reis, ele dava a direção de Deus para o povo. Capítulo 8, versículo 6, chegou um tempo que o povo falou para Israel, olha o que está acontecendo com Israel. Israel falou para ele: nós não queremos mais esse governo, esse tipo de governo. Nós queremos um governo que nem todas as outras nações têm. Nós queremos um governo humano. Escuta isso, irmão. Isso pode mudar muita coisa. Israel tinha um governo divino, diga comigo, Israel estava governado pelo divino. E quando aconteceu isso, porém essa palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei humano para que nos governe. Até hoje tem briga, com as pessoas brigando por governantes humanos. Quem está comigo? Fala para o seu irmão, não mudou nada. Então eles querem um governante humano. E quem estava governando era um governante divino. Agora o que acontece aqui? Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo. Aí você fala: por que eu tenho esse governante? Vai cair a ficha aqui. Irmão, Deus quer reinar. E muitas vezes o homem quer reinar. E muitas vezes você é humano e quer reinar. Agora, se o Deus reina, irmão, onde Ele reina, você tem paz. É o que acontece aqui. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. Até hoje eles estão passando guerras lá em Israel, porque Israel rejeitou o governo divino. Então, querido, é só reconhecer o Messias lá que tudo isso acaba. Mas enquanto não tiver reconhecido que quem governa não é Netanyahu, não é, sabe? Querido, todos esses governos vão passar, mas vai haver um que nasceu, o governo está sobre os seus ombros. É esse que vai trazer a paz, é esse que vai mudar todo o cenário de todas as nações. Amém, queridos? É com essa palavra que eu quero que você medite nisso. Todos receberam aí? Amém? Amém. Eu continuo profetizando, Deus tem o melhor para nós, irmão. Deus tem o controle de todas as coisas, nunca perdeu. Mas Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Amém, queridos? Então, de posse dessa palavra aí, coma o pão. E nesse momento que você estiver aí, mastiga bem ele aí. Nesse momento que você estiver comendo o pão aí, depois, sabe, tem um momento de meditar, que simboliza o corpo de Jesus, que foi partido naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu para que eu tenha vida. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Assim como esse pão foi partido, o corpo dele foi partido naquela cruz, por causa dos meus pecados e das minhas transgressões. Medita nisso, coma o pão, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, querido, você com o cálice aí, tenha em mente que é uma tipologia do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. E quando fazemos isso, ele diz: fazer isso em memória de mim. Ou seja, recordando de toda a entrega, recordando todo o preço que foi pago pela sua vida. Então ele comprou a sua vida por um alto preço, dando a vida dele no lugar da sua. Todos nós estávamos sujeitos à morte eterna, mas ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Então medita nisso nesse momento, antes de estar tomando do cálice.
Esse sangue ali vertido é o sangue que nos purifica de todo pecado. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que o sangue dele teve que ser derramado naquela cruz. Com esse entendimento, toma agora o cálice aí e beba. E depois tem um momento aí de você estar agradecendo a Deus, louvando a Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Adorado, exaltado, engrandecido para todo sempre seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Bendizemos, exaltamos, reverenciamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças te damos, graças te damos. Faz a tua obra, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Queridos, tome o seu lugar aí um minutinho, nós já estamos encerrando. Eu quero estar chamando aqui à frente. Nós temos em toda a ceia esse hábito de estar entregando o pão da comunhão, para que você amanhã tenha um momento de comunhão com a sua família, talvez alguns que não vieram, ou aqueles que estão aqui, e você se lembre desse momento aqui, no nome de Jesus. Quero estar chamando aqui o Mateus e Carol, Jorge, Alana, Gabriela Gonçalves, Wagner Cândido, Luiz Felipe, Flávio e Eliane, Rita de Cássia da Silva, Maria do Nascimento, Marcos e Débora, Fábio e Rosângela, Beatriz e Estevam, Túlio e Daniela. Glória a Deus. Eu só vou pedir para vocês, eu percebi isso na hora que estava ali. Ele estava tão quentinho na hora que colocou agora há pouco aí, que deu uma suada aí no... Então chegar lá é bom dar uma... tirar do saquinho aí. É sinal que está muito fresco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais lá? Glória a Deus. Amém, querido? Você mesmo assentado aí, feliz por te ver. Estava com saudade. Está tudo bem lá? Aleluia. Estenda a sua mão para cá, mesmo assentado. Vamos louvar a Deus por essas famílias. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós cremos e reconhecemos o trabalhar das tuas mãos em cada uma dessas vidas, o propósito, Senhor, que o Senhor tem. O Senhor, ó Pai querido, tem, Papai querido, um propósito em todas as coisas, e talvez estão aqui nessa noite, talvez sem entender muita coisa, mas o Senhor os trouxe aqui com um propósito. E Jó, sabiamente, no capítulo 42, versículo 2, ele diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Pai, que cada plano que o Senhor tem aqui, através dessas famílias, Pai, não serão frustrados, não cairão por terra. O Senhor os tomará pelas mãos, e vão dirigir cada passo ao centro da tua vontade. Eu os abençoo e profetizo que terão experiências reais, experiências poderosas contigo ainda nesta semana, para o louvor da tua glória. Nós abençoamos cada família aqui representada e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé aí, por gentileza. Quero... Aleluia.
Senhor José, faz favor aqui, senhor José. Senhor José Frigo. Aleluia. Faz favor aqui. Eu disse ao senhor, na hora que eu entrei ali, que o senhor é uma inspiração para mim. Né? Eu olho o senhor por essas ruas aí, eu falo, meu Deus, me dá essa vitalidade, essa disposição, né? E o senhor sabe que no seu coração há uma inquietação, há uma preocupação, mas o senhor está cuidando. Mas ele está falando para o senhor, descansa o teu coração, eu cuido. Sabe, ele tem ouvido a tua palavra, ele tem ouvido as tuas orações, mas ele já está cuidando. É que Eclesiastes 8:6 diz que Deus tem um tempo e um modo para todo o propósito. Não é do nosso modo nem no nosso tempo. Deus está fazendo do modo dele, no tempo dele, mas o Senhor vai se alegrar. E ele está dizendo, descansa o teu coração. Amém, querido? Amém. Amém, queridos. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. Deus cuida de nós. Deus é bom. Pastor, um abraço no seu coração. Cadê o pastor? Sumido ali. Depois nós vamos trocar uma ideia aqui, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Querido, muito obrigado por todos que estiveram aqui. As portas estão abertas, essa é a casa do Senhor. Que o Senhor continue falando ao meu e ao seu coração. O propósito de Deus, irmão, não mudou. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Menos do que isso não é o que Deus veio fazer. Fala assim, menos do que isso não é o que Ele veio fazer. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. É isso que é o propósito de Deus para a sua vida. Querido, não sabe nem 1 milímetro a menos. Amém? Que você viva isso na presença do Senhor. Pai, te louvamos. Nós estamos agora para nos despedir. O Senhor falou conosco, agora o Senhor espera de nós que nós venhamos e vamos fazer isso. Então, Senhor, nos dá estratégia e sabedoria para sairmos daqui e já começarmos a colocar em prática as coisas que o Senhor falou ao nosso coração. Abençoa-nos, Pai, com todas as sortes de bênçãos, dá-nos uma semana de paz, de portas abertas. Senhor, que a Tua revelação, que o Teu cuidado, Pai, possa a cada dia ser percebido por nós, e que nós venhamos nos alegrar na certeza que Tu és Deus Emanuel, Tu és Deus conosco, Pai, Tu és um Deus presente, Tu és o Deus que quando invocado se deixa achar. Abençoa, Pai, guarda, livra, dá-nos, Pai, de fato uma semana de vitória em todas as áreas, é o que te pedimos e cremos no nome santo de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, de Deus, seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Libera uma palavra de vitória aí na vida do seu irmão aí, libera uma palavra de vitória na vida de cada um deles aí, vão em paz, no nome de Jesus.